Olá, meus queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Não reparem a minha voz, porque eu ando meio gripada, mas eis-me aqui para passar para vocês algo que Deus me mostrou, algo que é bíblico, e eu vou mostrar isso para vocês. E é uma notícia triste, mas necessária, porque assim julgou o Senhor. Há um tempo atrás, eu falei aqui num vídeo que Deus ia vir com poder para julgar esta nação. Quem assistiu deve lembrar. E aqueles que não lembrar, pode procurar aí, que o vídeo está aí. E o Senhor veio confirmar para mim de novo sobre aquilo que Ele tinha falado, onde muitos iam sofrer, mas que era necessário. Então, meus queridos irmãos, o Senhor me mostrou numa visão cavalos brancos com asas, que representam os anjos do Senhor, os anjos de vitória, e eles estavam em círculos no céu. Eles estão preparando para a vitória, esperando o momento para descer para a vitória. Mas houve também alguns que apareceram ali depois, amarelo. E estes amarelos também tinham asas. Então o Senhor me deu discernimento que antes dos anjos da vitória descer sobre esta nação, os anjos amarelos vão descer. Então eu peço a vocês que entrem na Bíblia em Apocalipse 6, que lá vai estar confirmado a visão que Deus me deu. Lá no versículo 2 do capítulo 6, fala assim: "E olhei e vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer." Então, aqueles cavalos brancos que o Senhor me mostrou, com asas, são os anjos do Senhor. Mas eles ainda não desceram. O Senhor tem promessas para avivar esta nação, por trazer uma nação nova, avivada no meio de nós. Então eu convido a vocês a olhar no mesmo capítulo 6, no versículo 8, que diz: "E olhei e vi um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte desta terra, com espada, com fome, com pestes e com feras da terra." Vocês estão compreendendo, amados? Estes cavalos amarelos são anjos, os anjos do Senhor, que virá sobre esta nação com justiça, trazendo fome, trazendo guerra, trazendo pestilência. Isso é muito sério. Pois é, tudo isso vai vir primeiro, antes dos anjos da vitória. Como diz o Senhor na outra visão que eu tive, Ele virá para fazer justiça e muitos sofrerão. E agora o Senhor está mostrando que é da parte do Senhor esse anjo da morte. Não será o inferno que vai mandar, mas o próprio Deus. Os anjos que lançarão fome sobre esta terra, que lançarão guerras, fome e enfermidade, pestilência. E o Senhor me mostrava mesas também em volta, que representa a nação. E estes cavalos amarelos representavam os médicos depois. Eles se transformaram em homens.
Então Deus me mostrou ali naquelas mesas, que também estavam em círculos, e todos eles virados para as nações, em cada canto. E eles estavam vestidos com vestes e encapuzados para atender a nação. Eu me aproximei de um deles, porque os outros desapareceram quando eu me aproximei. E um deles que estavam virado para mim, eu cheguei perto dele antes mesmo dele desaparecer e eu disse oi. Então ele voltou a ser totalmente aparente. Então eu vi que tinha uma viseira aqui, igual uma viseira de um capacete. Então eu pude ver um homem. E aquele homem era um médico. E ele disse para mim, eu vou cuidar de você, como eu cuidei da outra vez. Para a honra e glória de Deus, eu não peguei Covid. Porque Deus cuidou de mim. Vocês estão compreendendo, amados? Eu estou passando aqui para falar sobre isso para vocês, da parte do Senhor. Não é para colocar terror, não é para colocar medo em vocês. Mas que vocês possam se consertar com o Senhor enquanto há tempo. O Senhor trouxe a Covid e antes da Covid chegar, o Senhor me mostrou a Covid chegando. Gotículas negras caindo do ar. Naquela época eu não tive entendimento. Só quando chegou a Covid que eu pude entender. Mas agora eu já tenho entendimento. E está na Bíblia. Basta você entrar lá em Apocalipse 6 e ler, que vocês vão ver. Que falam do cavalo branco, falam do cavalo amarelo, falam do cavalo preto. Mas o Senhor me mostrou do cavalo branco, que são os anjos da vitória. Mais uma vez eu repito. E também do cavalo amarelo, que representa essas ruínas da nossa nação. O Senhor mostrou para todos nós quem é Ele quando a Covid veio. Muitas pessoas morreram. Tem muitas pessoas que estão carregando sequelas até hoje da Covid-19. Houve medo. Muitas pessoas doentes, muitas pessoas morrendo. Mas parece que o povo, a nação, já se esqueceu desta dor. O povo vem blasfemando contra o Espírito Santo de Deus cada vez mais. O Espírito Santo de Deus me mostrou que o povo está indo para o lado de Satanás como uma água de rio corrente. Eles estão indo como uma água de rio corrente para o lado de Satanás, eles não estão percebendo. Eles estão sendo levados por este mundo, para os braços da escuridão, das trevas, e não estão percebendo. E Satanás está ganhando cada vez mais espaço na nossa nação. E nós precisamos acordar para isso. Precisamos nos alertar para isso e acordarmos do sono espiritual em que a pessoa vive, de ignorância da palavra. Isso acontece porque as pessoas não leem a Bíblia, não procuram conhecer Jesus, não procuram viver a palavra, viver o exemplo que Jesus deixou para nós. As pessoas estão se perdendo e estão indo por qualquer vento que sopra. Qualquer vento de doutrina que sopram, eles estão acreditando e estão indo através disso. Tem muitas doutrinas vãs, doutrinas de espíritos de engano, e as pessoas estão acompanhando, porque não leem a Bíblia. A Bíblia é uma palavra da verdade revelada de Deus para todos nós. A palavra revelada de Deus não mente. Vocês precisam saber disso para se protegerem daquilo que é enganoso. Às vezes eu vou numa igreja, eu escuto heresias, uma forma enganosa para que possa entrar mais dinheiro naquela igreja. E o meu coração dói com isso.
Porque eu olho para as pessoas em minha volta e elas estão acreditando em tudo aquilo que está sendo falado que é enganoso, porque não conhecem a Bíblia. Infelizmente. Eu estou aqui para falar para você no nome de Jesus. Não é da minha parte, é do nome de Jesus, que vem para alertar vocês. Reconsidere o que vocês acham, o que vocês pensam. Se vocês não acreditam que eu estou falando o que a Bíblia fala, para mim está tudo bem. Mas eu me importo com as almas do Senhor. E o Senhor quer resgatá-la antes que esse mal venha. Perdoe. Arrependam-se. Confessa os teus pecados ao Senhor. Peça perdão. Se ajuste com o Senhor. Não tenha contenda com Deus Todo-Poderoso. Acerte com seus irmãos. Acerte com seus amigos, com o outro. Não tenham desavença com as pessoas. Libere perdão. Conserte a tua vida. Busque mais estar na presença de Deus. É para isso que eu estou aqui falando isso. Para que vocês possam ser protegidos no dia da pestilência, no dia da morte, no dia da guerra, no dia da fome. Para que o Senhor esteja protegendo você. Em nome de Jesus. Eu me preocupo com a alma de vocês. Eu me preocupo com o bem-estar de vocês. E eu estou aqui sendo enviada da parte do Senhor para passar esta visão que é bíblica para vocês. E que vocês tenham entendimento sobre isso. Deus não é Deus de brincadeira. E Satanás não brinca de ser Satanás. A Bíblia diz que as trevas seguem este cavalo amarelo. Sabe por quê? Porque onde há morte, onde há doença, onde há fome, ali Satanás está alimentando. Ali tem almas que são de Satanás, que Satanás vai buscar. Em nome de Jesus, irmãos, acordem para a realidade. Estejam preparados para vencer. Porque depois dessa guerra que virá, dessas destruições que virá, os anjos do Senhor descerá para a vitória. Aí os anjos do Senhor entrará naqueles que estavam com o Senhor, naqueles que estavam fortes com Deus, naqueles que suportaram as advergências. Este terá vitória junto com os anjos do Senhor. E seremos avivados, agraciados pelos anjos do Senhor. Amém, amados? Reflitam sobre esta palavra, porque esta palavra vem de Deus para todos nós. Amém? Que Jesus Cristo possa convencer vocês da mudança que vocês precisam fazer para estar no mesmo caminho que eu estou, no caminho de Jesus. Que Jesus te abençoe. Amém? Fiquem com Deus.